Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui na manhã dessa sexta-feira para mais um devocional. E o título dele é Noé, um exemplo de pai e líder. E eu vou ler com vocês Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9, que diz: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. E aqui nós vemos três características desse grande líder, desse grande pai. Era um homem justo, uma pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Como temos andado em comunhão com o nosso Deus? Gênesis 6,18 diz: Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Aqui Deus dá uma ordem para Noé. E em Gênesis 6,22 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Gênesis 7, versículo 5: Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Eu não estou repetindo o mesmo versículo, irmão, é outro versículo e está dizendo a mesma coisa. Ou seja, Noé era um homem obediente e que tinha temor de Deus. Imagina Noé, ele poderia questionar o projeto que Deus estava colocando na mão dele, perguntando: de onde é que vem tanta madeira? Quem é que vai fazer isso tudo? De onde vêm os operários para a construção dessa arca? São 120 metros, é muito betume para aplicar, e ainda por dentro e por fora, Deus. E os andames, como é que eu vou trabalhar nas alturas? Mas ele recebe um grande projeto com pequenos recursos. E é assim que com os grandes líderes, com os pais que Deus quer abençoar, nós precisamos estar preparados para fazermos grandes coisas com poucos recursos, mas com a presença do grande e único Deus no controle das nossas experiências, das nossas atitudes, dos projetos que Deus tem para nós. Essa é a grande diferença. Porque se Deus tem coisas grandes para vocês, mas se você ficar olhando para os recursos que você tem, você não fará nada, você não vai conseguir atingir os projetos. Porque nós vemos que esses grandes líderes tinham sua história, cada um deles, mas o que tiveram em comum? A fé. Porque essa fé era o combustível essencial para que eles conseguissem atingir os objetivos que Deus queria para eles. E esse combustível, essa fé, é o que vai fazer com que nós andamos em comunhão com o nosso Deus. Noé não estava preocupado de onde vem a madeira, de onde vem os recursos. Calma, ele é o financiador do projeto. É Ele que nos manda fazer as coisas, então é Ele que vai prover esse esforço. E a palavra de Deus diz lá em Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. E é isso que Deus quer te dizer hoje, meu irmão, minha irmã. Esforça-te e tenha bom ânimo, que Deus proverá na tua vida os recursos necessários, as qualidades que você precisa ter para que Ele alcance os objetivos e o projeto que Ele tem para a tua vida. Noé não olhou para as circunstâncias, para as dificuldades. Talvez os recursos para vocês são escassos. Talvez para vocês as dificuldades estão muito grandes e você acha que você não vai conseguir superar. Mas você não pode olhar para as dificuldades, e sim para o Deus que te mandou esse projeto, para o Deus que deu essa família para você, para Deus que deu esse projeto para você como um membro do corpo de Cristo. É isso que nós temos que entender, é isso que Deus deseja de nós hoje, que a gente entenda qual é o projeto que Ele tem e que os recursos serão providos por Ele, e nós temos que ter esse entendimento. Você queria ter dinheiro? Dinheiro é muito pouco, irmãos. Você tem que andar com o dono do ouro e da prata. Ele financia você. É Ele que vai financiar o projeto que Ele tem para a sua vida. É Ele que vai financiar o projeto que Ele tem como família para ti e para a tua casa. Nós temos que andar em comunhão com o nosso Deus. Nós temos que ser obediente ao nosso Deus. Nós temos que fazer tudo exatamente como Deus havia ordenado. E a pergunta que eu deixo hoje: nós temos seguido o nosso Deus? Nós temos ouvido o que Ele quer que a gente faça, de acordo como Noé fez, para que o plano dele se realize através dos recursos que Ele tem à nossa disposição, não os recursos que nós queremos e desejamos, mas aqueles recursos que Ele tem para nós.
É essa palavra que eu tenho para trazer para os irmãos nessa sexta-feira. Um bom dia e um ótimo final de semana.